Muito bem, boa noite, esperando a galerinha chegar aqui pra gente começar o nosso bate-papo, soltando já a gravação aqui do Diálogos Motiori no Instagram, né? Normalmente eu não faço no Instagram, normalmente eu faço esses bate-papos no YouTube e no Facebook, mas surgiu a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui no Instagram, então eu vou aqui... Deixa eu adicionar o pessoal aqui. Vamos lá, gente. A gente vai conversar sobre manter o controle definindo limites digitais. A gente tem uma galera jovem que está se aproximando da internet como uso de ferramenta. Então a gente está aí, né, se propondo a pensar um tiquinho sobre a questão desse uso da internet. Vamos ver se a Bárbara vai conseguir entrar. Muito bem. Oi, Bárbara, tudo bem? Carlinhos, tudo bem? Como Diz você uma coisa tá? pra mim, você ouve isso aqui? Estou ouvindo. Palminhas e tudo? Sim, Então tá bom. Então quer dizer que o sistema tá funcionando. sim, está tudo certo. Como está você? Corrida. Tá muito corrida a vida, porque está próximo, né, do evento, o Top Model Influencer e o Woman's Fair, então, assim, é uma loucura. Eu imagino. Né? A gente chega perto do evento, assim, são 6 meses de dedicação, mas faltando algumas semanas, a gente, assim, é totalmente insano, né, a vida da gente, mas estamos indo, tem que arrumar tempo para tudo, tem que organizar, né, aquilo que eu falo, são quase 100 empresas, patrocinadores, candidatos, então a gente tem que estar falando com todo mundo ao mesmo tempo, mas faz parte, é essa vida aí de organizadores de evento. Isso é maluquice mesmo, né? Correria. Eu faço Exato. só a parte dos podcasts, então é mais tranquilo pra mim, que Sim. é organizar online as coisas, então não demanda muito essa questão de ver o lugar físico, de preparar ambiente, pensar, né, na recepção, segurança, decoração. A minha parte é mais arte e design, né? Então fica bem mais tranquilo. Hoje o papo vai ser bacana. Vai, tô com expectativa. Gente, para você que está chegando aqui, a gente está gravando. Na verdade é um teste, viu, gente? O Instagram é uma ferramenta que está sendo muito usada dentro da comunidade brasileira no Japão. E normalmente eu faço meu material mandando para o Facebook e para o YouTube. Mas é uma ferramenta que está conectando tanta gente, o Instagram, né? Os empreendedores que eu estou conhecendo, os músicos. Tá todo mundo muito ativo no Instagram. E eu entendi que seria uma oportunidade legal da gente conversar por aqui. Então a gente vai fazer, né? Eu estou gravando aqui também paralelamente. Para você que está acompanhando, estou gravando o podcast Diálogos Motiori, que normalmente acontece no YouTube, no Facebook e depois vai para o Spotify. Mas hoje eu conversei com a Mia, ela é produtora de conteúdo aqui no Instagram. A Bárbara, ela tá bastante ativa no Instagram, falando do evento que vai acontecer. A gente tinha convidado também a Bruna Fudikawa, faz alguns minutinhos que ela postou um story nas demandas da vida. A gente que é imigrante, a gente sabe como que é. Ela não vai poder entrar, mas ela vai marcar comigo, já agendou não, a gente já está combinando para agendar ela vir aqui pra gente conversar sobre outros temas relacionados à produção de conteúdo, né, que tem inclusive a Semana Podosfera Nipo Brasileira, que vai ser daqui um tiquinho, e já vai ser massa. Então hoje a gente quer conversar sobre definir limites digitais. A Mi, eu conheci ela no Brazilian Day 2022, enquanto ela estava produzindo conteúdo, pude fazer uma pequena entrevista. Essa amizade ficou mais forte no Brazilian Day 2023, a gente voltou a gravar lá, só que aí ao vivo. E a Bárbara, a gente se encontrou nos eventos da vida, né? São pessoas que mexem com a internet em contextos diferentes. Eu sou mais da área do podcast, sou obrigado a fazer vídeo e fotinhas, mas não é a minha mídia. A mídia dela é a foto e é o videozinho, então já é o universo dela. E a Bárbara, ela trabalha com gente que sonha em fazer isso. Então são olhares um pouco diferentes, eu procurei fazer isso para a gente poder justamente trocar umas figurinhas. Então, para quem não me conhece, eu tô no Japão desde 2003, cheguei em dezembro, primeiro dia de trabalho, 25 de dezembro, olha que presentão de Natal maravilhoso, né? Quem não gostaria de começar a trabalhar no dia 25 de dezembro? E tô aqui desde então, sou casado com a Raquel, sou pai do Matheus, pai do Nicolas. O Matheus tem 21, quase vai fazer mês que vem, o Nicolas tem 8, né? Sou casado há um montão de tempo, mais de 20 anos.
e não sou descendente, né? Para quem está acompanhando no áudio, né? Minha audiodescrição, eu sou um cara branco, dá para dizer que magricela, cabelo, barba, bigode raspado com máquina, eu uso óculos, eu tenho um olho verde, né? Eu tenho olhos verdes e o que o japonês diz que é um nariz alto, né? Meu nariz é alto. A Michelle, que está aqui do meu lado, na tela, do lado direito embaixo, ela é uma mulher negra que está com cabelão, não sei qual é, depois ela fala qual é o número do cacho dela, enorme, com uma mechona branca ultra fashion, né? Então, também, não, olhando daqui, não tem carinha de japonês. É seu esposo que tem carinha de japonês, né, Michelle? Certo? Sim. Muito bem. E a Bárbara tem, né? Ela tem inclusive o sobrenome que eu não conhecia, Nakatsukasa, né? Nakatsuka eu já conhecia, Nakatsukasa eu não conhecia. São parentes, assim, porque tem só uma linha, não tem, não foi ramificado o sobrenome, por isso que, assim, é bem difícil encontrar. Eu nunca conheci. Você encontrar é meu parente, com certeza, próximo. E a Bárbara já tem, né? Ela é uma pessoa branca, de cabelo liso, longo, passando do ombro, e tem, né, um arzinho de Nikkei. É engraçado, eu tenho fiz amizade com o apresentador do canal Histórias de Cego, e ele é cego. E uma coisa que ele comentou que eu não fazia ideia é que quando a gente fala assim, não, mas a pessoa tem carinha de japonês, ela fala assim, a gente não sabe. Ah, olhinho pequenininho, puxado. Eu falei, a gente não entende, a gente, né, mesmo fazendo a parte da leitura do rosto pelo tato, ele fala assim, a gente não consegue entender o que vocês querem dizer com carinha de japonês. Então cada um imagina o que quer, né? Mas eu sou um cara branquelo, né, com ascendência espanhola, a minha, uma mulher brasileira negra, imigrante, casado com um maridão com carinha de japonês. E a Bárbara tem aí um pouquinho de carinha de japonês, mestiças, só para você entender um pouquinho da realidade. Então, voltando, né, cheguei aqui há 20 anos no Japão, tô metido nessa de fazer podcast eu ia falar 20 anos, que exagero, né, desde 2018, e mais ou menos em meados de 2019, finalzinho de 2019, eu abri a Nabecast, né, formalizei a empresa, e hoje eu produzo conteúdo e presto o serviço, né, de edição para quem tá por aí. Olha, Nakamura Joyce, produtora de podcast. Joyce, se você tiver de boa, quiser entrar aqui com a gente, falar sobre o universo de produção de conteúdo, ainda mais você que é educadora, a gente vai falar sobre manter o controle e definir limites na vida digital. Você seria muito bom para entrar aqui com a gente. Produtora de podcast e educadora, você poderia dar um olhar interessante pra gente. Então esse é um pouquinho do resuminho. Diz pra gente, tá, Joyce? Se você tiver de boa aí, dá um ok. Se você puder entrar, eu coloco você aqui, você já bate papo com a gente. Esse é um pouquinho da minha história. Então, um cara que tá fazendo podcast, casado, pai de família, né? Trabalha na fábrica, empreende durante a noite na produção de conteúdo e prestação de serviço. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, até pra gente fazer um pouco esse cenário e depois discutir um pouquinho como é que vocês lidam com a questão do digital, né? Eu tenho meu olhar e eu quero somar olhares diferentes e ver como vocês lidam com isso. E o que me motivou a pensar isso é porque a gente teve recentemente no Brazilian Day o Garota Brazilian Day, a gente tem daqui a alguns dias meu Deus, é Miss Nikkei, eu acho que o evento, e mais uns dias depois a gente tem o Top Model Influencer. Então são 3 eventos que Exato. eu acho que chamam o olhar da juventude, né? Meninos e meninas que estão aí interessados em fazer conteúdo também, né? Porque o modelo ele acaba subindo o conteúdo na internet. Sim. Nem sempre a internet é um ambiente saudável, né? É um negócio meio complicado. Né? Então me chamou a atenção quando a Bárbara entrou em contato comigo falando do Top Model Influencer. Eu falei, cara, vamos aproveitar o timing que tá tendo esses eventos, né? De beleza, de movida de modelo, que acaba indo para a produção de conteúdo. Vamos esticar aí uma prosa sobre essa questão dos limites digitais, porque mesmo, imagino, né? Você falando de modelo, eu acho que cada modelo e cada influencer tem que escolher o tanto que se expõe, né? Uma escolha que não é fácil. E às vezes a pessoa nem escolhe, deixa o algoritmo e o sistema escolher para você, né? E é um pouquinho disso que eu queria discutir. Então, eu vou começar aqui com a Michirai, que ela já é amiga de longa data. Diga, conte-nos um pouquinho quem é você, o que você faz da vida. Então, primeiramente, meu nome inteiro é Michele, tá? Quem quiser, os íntimos, qualquer pessoa pode chamar Michele, fiquem à vontade, tá? Sim, eu sou uma mulher negra, não tenho descendência, tenho cabelo black, bem volumoso, cabelo
3C, acho o tipo de curvatura, tem uma mecha branca mesmo, para ficar parecendo meio Cruella, porque sou geminiana, então estou sempre com um visual diferente, né? E estou mais no YouTube, né? Eu gosto mais do YouTube, né? De produzir conteúdo para o YouTube exclusivamente, é onde eu gosto de botar mais minha criatividade, minhas ideias, e ter mais tempo, e ter mais aquela coisa de você buscar coisas diferentes e fazer e dar o seu melhor. É no YouTube que eu gosto mais. Então, uma mais pro dúvida Instagram. sem querer interromper o seu raciocínio. Eu vi que você subiu recentemente, acho que foi essa semana, né, o vídeo do Brazilian Day. O seu foco no YouTube é mais vídeo com pós-produção, onde você grava, edita e depois posta, ou você interage mais no ao vivo? Qual que é o seu meio de comunicação com o teu público? É sempre os vídeos editados Legal. mesmo, fazer antes tudo, um trabalho de gravação, tudo bonitinho, depois editado, bem bonitinho, e depois mandar para o YouTube. O ao vivo eu estou buscando agora a entrar um pouco mais, e os shorts também, que agora está sendo em alta, então eu estou buscando bastante fazer o conteúdo de shorts. Então, uma vírgula à parte da vida de produtor. Não sei a sensação que você tem, mas eu tenho a sensação de que um shorts de 1 minuto ele me dá tanto trabalho quanto um podcast de bate-papo de 1 hora. É verdade. É verdade. Eu produzo 1 hora de bate-papo no podcast e é muito mais fácil do que um shorts de 1 minuto. Ou negocinho que dá trabalho. É verdade. E como a gente, pelo menos eu sou exigente, eu gosto de, sabe, tipo, e aí eu vejo, aí eu faço, eu falo, ai, não sei se ficou bom, geminiana, sabe? Aí vai lá, deixa vários no rascunho, e eu sou assim, gente, sou muito chatinha, mas enfim. Então, eu tô mais no YouTube fazendo conteúdo mais lá, segundamente no Instagram, com fotinhos. Não sou uma pessoa exigente a beleza, a filtros, a padrões, tá aquele negócio padronizado, não. Eu posto a foto que eu quiser, já tô muito assim, sabe? Desfeita assim com o que o público quer me ver e o que eu quero mostrar, o que eu quero compartilhar. Tô bem vacinada de pessoas tóxicas de internet, então eu já sei lidar muito bem com isso. Graças a Deus tenho ótimos seguidores, ótimos inscritos, ótimos comentários, tá tudo bem assim nessa parte de rede social. E na minha vida pessoal, eu sou casada, né, com uma pessoa que é descendente, meu marido, há 14, 15 anos a gente é casado, nos conhecemos em rede social, o antigo Orkut, né? E aí estamos aí até hoje muito felizes. E deixa eu fazer uma Não temos observação filho. que a sua filhota é uma fofura e uma atriz nata, né? Cara, Ela não é minha filha, é minha sobrinha. Ah, sua sobrinha. Eu sempre achei que fosse sua filhota. Cara, eu falei, cara, é muito, muito figurinha. Muito, Poderia ser muito. minha filha, Uma atrizinha, né? facilmente. Nossa. Então a gente é muito conectada, assim, sabe? A gente não tem filhos ainda, mas pretendemos. E a gente trabalha em fábrica, tem rotina de fábrica, né? Que vocês sabem que é bem corrido. E ainda a gente tem que conciliar a parte de que saúde, porque saúde física a gente tá fazendo musculação agora. Nós somos um casal de ex-corredores, a gente tá meio que aposentando de correr na rua, de fazer provas de corrida mesmo, de maratona. A gente deu essa aposentada mesmo, já tem muitos anos que a gente faz isso. Então agora a gente está mais nessa parte de musculação e tal. Temos alimentação saudável, então a gente é bem diferente na parte do dia a dia de alimentação, de fazer comida, sabe, sempre fazer tudo bem mais natural. A gente tem nossos momentos de curtir comida diferente, comida boa. Gelato que não tem leitinho, muito gostoso. Se tiver um pouquinho, nem faz tão mal para mim. Mas a gente cuida muito da saúde, então, da alimentação, saúde física, saúde mental a gente precisa ter também, né? Para dar umas passeadas aí no Japão, final de semana. E é isso, é essa nossa vida. A gente é muito feliz aqui, a gente é bem good vibes, né? E a gente tem um casamento bem feliz. Esse dia a dia que vocês conhecem de fábrica, ainda tem que conciliar um tempo para mexer, para ver, para editar, para gravar.
É muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Boa, é uma aventura. É uma aventura boa, eu acho. A gente vai esticar um pouquinho essa prosa, vai ser bom. Bom, a Bárbara, o que eu sei que ela tem um filtro no Instagram, mó legal, ela entra na live, tem filtro dela, chiquérrimo, e tem lá 20 anos de história. E do pouquinho que a gente conversou, eu lembro da Bárbara ter citado de que ela já foi modelo, hoje ela trabalha num outro momento, né, de que é agenciando modelo, procurando essa galera, instruindo, né, treinando. Então eu pedi pra você fazer um panoramazinho, assim, quem é a Bárbara, né, e pra gente conhecer, pra depois entender qual é o teu ponto de contato com a produção de conteúdo, porque eu sei que hoje é uma produção, eu acho que talvez mais empresarial, eu imagino, né, uma questão muito blog, né, não é vlog, me parece isso, você pode me corrigir depois, mas quem é Bárbara? Tá, vamos lá. Primeiro quero agradecer a presença aí do pessoal que está participando com a gente. Michele, vocês estão aqui. A gente tem esse tempinho, né? Acho que tem esse tempinho para orientar as pessoas. Isso é muito bom que você faz, né, Carlinhos? Todas as pessoas que fazem live, porque de alguma forma passa informação. E isso é muito importante hoje em dia, a informação. Tá? A Bárbara, ela é uma menina que, com 13 anos de idade, começou um curso de modelo, porque eu era terrível, pulava pneu, meu corpo é cheio de cicatriz, enfim, né? Então, eu comecei muito cedo com a carreira de modelo. Então, com 13 anos de idade, eu já estava dando aula de modelos. Então, eu comecei, e foi assim, curso profissional que eu pegava gente assim de 20 anos, 18 anos, eu com 13 eu já dava aula de modelo, né? Então, eu conciliava esse trabalho com o estudo, trabalhava em shopping, né? Passeava muito, me divertia e comecei a participar dos concursos de beleza, né? Fui Miss, inclusive, participei de alguns concursos, ganhei, de outros não, e foi uma experiência incrível, né? Então, assim, desde nova eu estou inserida nesse mundo, né? Desde muito nova, eu acompanhando. E eu, com 17 anos, eu vim para o Japão a convite de uma agência, tá? Uma agência de modelos, que era para eu iniciar minha carreira, que eu participei do Miss Nikkei, fui representando o Paraná, né? Fui Miss Nikkei nacional e internacional, peguei 5º lugar, e eu fui convidada para trabalhar como modelo no Japão. Mas eu não falava uma palavra sequer, né? Então, cheguei, meu pai, na época, estava aqui, minha mãe autorizou, meus pais eram divorciados, minha mãe autorizou eu vir ao Japão. Eu vim para cá com 17 anos, né? Com 17 ia começar e comecei fui até a agência e falou, bom, então você vai ficar um período que você tem que começar a falar o japonês, né? Aí depois você vem para a agência. Então eu fiquei assim um período, aí até entrei na fábrica, comecei a trabalhar na fábrica, para eu poder ir para Tóquio. E aí eu comecei a namorar aqui e engravidei. Aos 19 anos eu tive minha filha, então eu tive que optar em ser mãe ou ser modelo. Né? Então, assim, foi uma vida, assim, a vida da gente vira de ponta cabeça, né? Eu nova, com a minha família toda no Brasil, só meu pai, totalmente inexperiente, engravida, né? E eu lembro que o pessoal falava, tira, porque aqui é aprovado, né? Infelizmente, aborto. Então, meu chefe falou, você é muito nova, você tem que tirar. Olha, eu não ouvi uma pessoa que falou para mim, fica com a criança. Todo mundo, tira. E eu totalmente contra, tenho a minha religião, sou católica, sempre frequentei, né? Então, isso foge totalmente contra. E, além disso, princípios, amor, qualquer coisa. E foi onde eu assumi a posição de ser mãe, né? E ele falou, bom, o dono da agência falou, você tem 2 opções agora, ou você se transforma em modelo, só que você tem que deixar a tua filha no Brasil, você vai ter que deixar ela lá, porque não tem como se trazer ela para Tóquio. E realmente eu cheguei no peso que tinha que ficar, que você tem controle de peso, fui para 46 quilos, né, tem todo esse controle, mas aquilo, não tem como, né, o Carlinhos é pai, Michele não é mãe ainda, né, mas o instinto mãe fala, jamais eu ia e deixar minha filha no Brasil. Então, assim, não, encerrei a carreira naquele momento, né, e comecei a trabalhar nos bastidores. Então, assim, o que eu Isso queria você estava com 19, 20, mais ou menos. 19, 20 anos, E eu encerrei e comecei a organizar, foi quando surgiu as oportunidades de eu começar a trabalhar por trás. Então, assim, o que eu não podia ser, né, podia ser,
assim, minha alegria é ver as meninas que já se transformaram em modelos, misses, influencers, né? Então, assim, a gente acaba comemorando, vivendo aquilo, né? Então, a partir daí, então, foi muito cedo, minha vida foi tudo muito cedo, né? Dar a aula, essa responsabilidade, depois viajei sozinha, vim ser mãe, né? De repente eu estava com 20 anos já organizando, porque no Brasil eu organizo o Miss Nikkei. Agora no Brasil a gente vem só para organizar os eventos, então lá eu já desde 98 que eu faço Miss Nikkei Paraná, aí depois iniciei com o Miss Nikkei Teen Infantil Brasil, e aqui em 2000, eu cheguei em 2000, né, já com um curso de modelos, né, abri um curso de modelo profissionalizante, né, então a gente prepara, foram mais de 600 alunos aí formados por mim, né, e em 2002 foi o meu primeiro evento que a gente começou a fazer, realizar as formaturas, foi a primeira turma, um ano de curso, a formatura, foi um grande evento. E daí surgiu a oportunidade do Top Model. Uhum. Então foi em 2003, nós estamos em 2023, são 20 anos aí de história, né? E sempre assim, trabalhando com modelos, encaminhei para grandes agências, né? Eu tenho meninas que saíram em capa de revista Vogue, desfile para Chanel, Yves Saint Laurent, né? Então, viajando para o mundo inteiro, né? E sempre a gente ali preparando essas meninas para o mercado de trabalho, né? Com tudo que eu levava as meninas para Singapura, China, Coreia, né? Então, assim, deu uma rodada boa. E depois, aí nós realizamos o primeiro evento, Top Model, que não era influencer na época, era só Top Model, e foi quando a gente já saíram aí 8 modelos, né? Que legal. 8 modelos, e assim foi. E agora, o ano passado, nós voltamos com a questão influencer também, né? Contando rapidinho, a partir do momento que você trabalha com modelos, você trabalha com misses, eu preparava elas para o mercado de trabalho, né? Eu estava, de alguma forma, influenciando elas. Hoje eu tenho meninas que começaram comigo com 9, 10 aninhos, como miss, hoje são influenciadoras com mais de 10 milhões de seguidores, né? Então, assim, é um mercado que ele se conversa. Uhum. E aí, o concurso do Boticário, que fazem uns 3 anos, que eles estavam elegendo, eles queriam mulheres acima de 40 anos, né, que representasse a linha nova do Boticário, que é a Boutique, né, e eles estavam selecionando mulheres acima de 40, e minha filha na ocasião falou, não, você vai lá, vai participar, eu falei, Letícia, eu não vou, o meu negócio são bastidores, eu não entendo disso, não, você vai, meu marido também, não, você vai, tá, fui selecionada, gente. Hoje, aí eu fui uma das selecionadas como influenciadora da marca, creator da marca, né? Ganhamos cursos, melhores cursos de influenciadores, de creators, né? Recebidos, é o mais gostoso que a Boticário manda, coisas pra gente, né? Boa. E aí foi que eu realmente entrei nesse universo e comecei a estudar. Hoje eu aplico aulas, eu preparo influenciadores, né? E aí foi que lançou o concurso Top Model Influencer. Uhum. Que a gente destacar modelos, nós destacamos os influenciadores também, né? Então se conversa muito porque eu fui agência, hoje eu sou uma agência mãe, nós precisamos colocar clientes, né? Ou as agências para os modelos e para o influenciador é a mesma coisa. Nós precisamos colocar empresas, porque o bom influenciador é o influenciador que vende. Por isso que eu falo, todo influenciador é vendedor. Né? Então ele está vendendo uma informação, ele está vendendo, né, um estilo de vida, ele está vendendo um produto. Então, em algum momento, que eu sempre falo, o influenciador ele tem que monetizar isso daí. Né? Ele, de alguma forma, ele precisa ou com o produto de alguém ou com o lançamento do seu próprio produto. A gente gosta, né, Michele? Esse negócio da historinha de monetizar. Com certeza. É o sonho é com a gente que mesmo. a gente quer fazer um dinheirinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bárbara. Você falando, me deu a sensação de que, não sei se você tem ainda, mas você tem um trabalho que é esse trabalho, vou dizer assim, mais empresarial com a mídia, que é a divulgação das aulas, dos cursos, dos eventos, e você ainda mantém esse outro trabalho de influenciadora, que é uma outra coisa, ou acontece junto ou não acontece mais? Só para mim entender. Olha só, realmente eu tenho que fazer algumas criações, eu tenho que estar ali, mas você tem que, a partir do momento que você é uma empresária, na área principalmente de eventos ou modelo, você tem que optar. Porque não tem como, Carlinhos, por mais que eu quisesse falar, eu vou ser influenciadora, juntamente sendo empresária, não tem. Não dá. Eu acho que o ser influenciador é um empreendimento, né?
A Michelle falou agora há pouco do tanto que demora para fazer um vídeo, né? Exato. Não dá para você tocar uma empresa e ser influenciador do jeito certo, né? De você... Que é dedicação praticamente full time para isso, né? Entendi. Não, legal. E você, né, se dedicar, você tem as criações de conteúdo que demanda tempo, né? Você tem que estudar algumas coisas no aparelho, nos programas, né? Todos os aplicativos, cada rede social é de uma forma, então, assim, demanda tempo, né? Eu faço, né, algumas coisas, muita gente até procura, ai, Bárbara, fica mais, fala mais, eu quero que você divulga meu produto, mas realmente não dá, futuramente talvez, porque é cansativo demais. São cansativos demais. Verdade. Michele, me diz uma coisa. Hoje, quando você olha a tua produção de conteúdo, você olha isso como trabalho ou hobby? Como é que você olha para o teu empreendimento, né? Porque você tem, assim como eu, a gente tem uma vida de imigrante, trabalho formal, e a gente está nesse outro universo empreendendo, né? Tentando encontrar o nosso talento, desenvolvendo habilidades de comunicação, de estética, enfim, para entregar um conteúdo legal, que é uma coisa que a gente gosta. Mas para você, isso é um hobby ou é um trabalho? Como é que você interage com o teu conteúdo? Para mim, eu penso das duas formas, só que é um pouco separada essa parte. Então, eu penso assim, na parte de ser um hobby, eu penso que é um hobby, porque quando eu vou fazer tudo isso, eu me sinto bem. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me sinto bem, uma coisa que me satisfaz. Então, é um hobby, é uma coisa que eu me divirto. Eu vejo as coisas que eu tô lá editando, eu dou risada comigo mesma, e eu tenho plena certeza que as outras pessoas também vão dar risada, é isso que eu espero quando eu tô editando minhas coisas, quando eu tô mostrando as coisas da minha visão, querendo passar para as pessoas. Então eu vejo isso como um hobby nessa parte, porque eu me divirto, eu gosto muito. E também cansativo, né? E na parte de ser um trabalho pelo ganho que eu tenho. Eu penso assim, é uma coisa que eu gosto, mas eu sinto que hoje eu penso que eu mereço ter um ganho por isso. Antigamente, não. Quando eu comecei no YouTube, que já tenho mais de 10 anos no YouTube, então, antigamente, o YouTube nem era YouTube, era outro nome, que eu nem lembro mais. E quando começou, não ganhava dinheiro. Então, já começou não sendo isso. Então, antigamente, eu até sentia vergonha, até sentia de alguém querer me pagar alguma coisa ou ter essa possibilidade, eu não pensava nisso. Então, hoje, eu sinto que eu mereço. Então, então, eu penso que é um trabalho, eu penso que eu tenho que estar sempre produzindo, eu sempre tenho que estar jogando o vídeo lá para as pessoas, sabe? E aí eu vejo o ganho que eu tenho, que é pouquíssimo, e que não dá para viver disso. Então, eu penso que é um trabalho, mas, assim, é um bico, sabe? Um bico. Penso que é um trabalho, mas é um bico. Mas, principalmente, é um hobby, coisa que eu gosto muito de fazer. Legal. Eu vou esticar a pergunta para você aqui, porque aí eu vou pedir o olhar da Bárbara depois. Você citou o fato de que é um hobby, onde você se diverte, mas que hoje você também já encara como um trabalho, porque você pensa, inclusive, em ser remunerada por isso, já que dá um trabalhão e é justo. Mas você falou também dessa questão de sentir de que deve postar vídeos, de que deve ficar colocando. Cara, como é que você percebe ou você sente a questão de ansiedade por essa questão de publicar consistência e com, sei lá, periodicidade? Como é que você lida emocionalmente com a quantidade de play, porque às vezes a gente tem um trabalhão para fazer um negócio que dá 5 play, aí você faz um negócio relaxado, dá 500, aí você fica com a raiva dos granados, fica fazendo 3 dias fazendo esse negócio, 5 pessoas viu, e o outro que eu filmei, o meu dedão enfiando na água, deu 2.000 play, não dá para entender. Como é que você percebe a questão da sua relação, assim, emoções e a tua produção de conteúdo? Como é isso para você? Primeiro essa questão, assim, dessa pressão de postar, e depois a gente ter que encarar o nosso amigo e inimigo algoritmo, que ou ele te destrói ou ele talvez deixa você passar um pouquinho pro YouTube te dar uma quirelinha. Como que é isso para você? Então, eu adorei essa pergunta, tem tudo a ver com o assunto que a gente está querendo falar, e tá até me dando tremedeira, porque esses dias mesmo, acho que foi o do Brasil Day mesmo, eu tive um trabalho
para colocar, e quando eu fui olhar, que eu já estava imaginando um tanto de visualização, que a gente já tem uma noção, Uhum. e quando eu fui ver que tinha pouca gente que tinha visto, eu fiquei assim, eu fiquei chateadésima, Nada, comecei a né, gente? xingar, tava no trabalho, no meu intervalo, eu fui olhar, eu fiquei, meu Deus, não acredito, eu juro, gente, eu me dei um negócio chato, assim, que eu fiquei mal-humorada, meu amigo até perguntou, nossa, o que você tem? Falou, tô brava, porque eu tava esperando um tanto de visualização e não tá subindo meu vídeo, não sei o que tá acontecendo, sabe, tipo, eu tive então eu tenho isso momentâneo, né? Eu sinto que eu tenho isso de forma momentânea, que eu vejo lá tudo, mas depois passa, porque eu sei que não adianta prolongar isso. Não vai vir a visualização, sabe? Então eu procuro melhorar, às vezes no outro próximo vídeo. E tem uma outra coisa também que eu penso, é que eu sei que eu vou ter outras oportunidades de melhorar isso. E eu também sei que o YouTube tá muito ruim dessa parte de Uhum. enviar os vídeos para as pessoas. Eu sei que ele não vai enviar qualquer vídeo para a maioria das pessoas, só vai enviar o que ele acha que as pessoas vão gostar mais de ver. Que normalmente é de ver eu comendo. Isso ele manda para todo mundo. Agora, vídeo de vlog, vídeo. Ah, eu falando qualquer coisinha muito legal, muito legalzinho, ele não manda. Ele só manda vídeo de eu comendo para as pessoas. Então, eu já sei como que ele faz assim comigo, eu já sei. Então, eu já sabendo que ele faz isso, eu já, tipo, sei lidar melhor com isso, sabe? Uhum. Então, eu já não sinto mais essa necessidade de ficar só postando vídeo de eu comer. Eu não me sinto na obrigação de postar só coisas que ele quer, coisas que só ele vai enviar para as pessoas. Não, eu já não tô nem aí mais. Então, eu posto sim só o que eu quero. Posto sim os vídeos de comida, porque eu sei que vai dar visualização, eu sei que as pessoas vão gostar, eu sei que eu vou ganhar o Uhum. meu dinheirinho ali também, tá? Mas eu também penso no meu bem-estar, nas minhas lembranças que eu vou ter depois, né? Assistindo os vídeos antigos, coisas que eu passei, são vídeos de recordação para mim. Então, eu não tô nem aí. Então, são coisas que, raivinha que eu passo bem momentânea mesmo, entendeu? Ai, que droga, que aconteceu, que não subiu. Aí eu falo, tá bom. Aí depois eu faço minhas outros tipos de conteúdo e tá tudo certo. Não, isso que você fala é importante falar e eu Muito. incluí, né, a Bárbara nesse bate-papo justamente porque eu imagino que tem uma galera jovem que vai acompanhar depois a live porque ela tá aqui e o pessoal tá sendo treinado por ela. E é uma coisa importante pra gente falar. Por exemplo, eu sou um pequeno produtor de conteúdo e a gente encara as demandas de você se comparar com o amiguinho, de você fazer um negócio com uma expectativa de que vai dar super bom e dar medíocre, e de você ter um Pois é. trabalhão para fazer uma coisa e de repente não ter aquele alcance que você queria. E o risco que eu acho que existe, e eu converso com vários produtores e eles falam sobre isso, é começar a ter ansiedade, gente que começa a ter crise de pânico quando pensa em produzir conteúdo, gente que entra em depressão porque bota tempo, coloca energia, criatividade, grana, e o projeto não vai pra frente, a pessoa fica malzona. Porque, lógico, né, a Bárbara tá aí com esse trabalho de capacitar pessoas para serem influencers. Só que influência não é um negócio que você inventa. Isso é construído. Ah, não adianta você pegar Uhum. uma pessoa assim, ó, ninguém sabe que existe, mas é um influencer. Não, não é. Ele pode ter o potencial para se tornar um. Tá habilitado para isso, mas não é. E às vezes a pessoa vai entrar com esse sangue todo, né? Ah, não, aqui é uma maravilha maravilhosa e a gente é um influencer completo e eu vou ser famosérrimo, vou ter 5 milhões de seguidores em 3 semanas. Não vai. E muita gente pode acabar mal, né? E aí como lidar com isso, né? Como definir esses limites, como tratar do próprio coração, que é a pergunta. Aí a questão que eu queria jogar aqui para a Bárbara, partindo, né, da reflexão da Michelle, como é que você sente essa garotada jovem em relação a isso? A galera vem mesmo com esse sangue nos olhos e sede no pote, achando que vai ficar famosérrimo, percebe uma ansiedade. Eu sei que a gente tem essa questão da estética, né? A Michelle falou um pouquinho, não me cobro, eu sou bem descolada com isso. Mas a gente tem, né, uma pressão sobre a questão estética, a pressão sobre a questão de medidas do corpo, a questão de quanto, principalmente canais onde tem mulheres falando, quanto que ela deve mostrar do corpo na live para que ganhe seguidores. E como é que você sente isso dessa galera jovem com quem você interage? Rola essa pressão? A galera já é mais, sei lá, de repente é mais de boa por ser uma outra geração? Não sei.
Não, já é do ser humano a gente se autocriticar, né? Então, isso é fato. Então, quando a gente, né, eu vi a Michelle falando que às vezes, né, produzia ali os conteúdos dela e realmente ela via ela ficava triste e causa isso. Tem pessoas se suicidando por causa disso. Sim, a gente está inclusive no Setembro Amarelo, né? A gente está pegando aqui o finalzinho do Setembro Amarelo e até por isso um estímulo aqui, né, da gente falar de saúde mental e bem-estar também. É um cuidado assim muito grande que tem que ter, porque é o ego. Todo mundo tem o seu ego. Tem pessoas que têm mais e outras menos. Umas que conseguem controlar, outras não. E a internet, as redes sociais, é assim, é um perigo, sabe, acaba sendo assassino que a gente fala, né, para algumas pessoas. Sim, sim. Acontece, né? Você posta, a Michelle falando, ele só queria que eu postasse os vídeos comendo. É muito difícil você entender os algoritmos que a gente vê aí de cada rede social, do que realmente ele vai entregar para as pessoas, né? Então, as pessoas quando entram quero ser influencer, que chega muita gente para mim, quero ser influencer, acha que vai bombar. E acha que vai postar qualquer coisa. Eu vou procurar, deixa eu dar uma olhada aqui, que cheio de coisa, eu não separei aqui para vocês, mas eu tenho um calendáriozinho que ele tem os dias. Para ser um influenciador, aquilo que eu falo não é simplesmente entrar e falar, eu vou postar e falar o que dá na telha. Não, tem que existir um editorial, tem que existir uma história, tem que ser contado. E naquela história, às vezes você não vai ter seguidores naquele momento, você não vai ter curtidas naquele momento, você não vai ter visualizações naquele momento, e justamente por isso, que às vezes você tem 1.000 seguidores, o algoritmo lá está entregando em média, antes ele entregava em média 10%, 10% e está entregando 3%, e quanto entrega, né? Então um estudo constante que a gente tem que ter, analisando isso aí você se sente mal, porque você faz um baita de um conteúdo bom, né? Perde tempo, né? Investe e tem lá 100 visualizações, às vezes nem estou acreditando nisso. Mas como entender? É muito difícil entender, porque cada rede social, cada momento, são palavras que você usa, né? São horários que você coloca, então influi muita coisa. E tem vezes, outro detalhe, né, Bárbara? Você passa um tempão estudando, aí segunda de manhã o dono da rede social inventa que vai mudar tudo e problema seu. Aqui a casa é emprestada, o canal é meu, e você vai seguir minha regra e você não vai ganhar mais nada e ninguém vai entregar seu vídeo, é isso. Justamente que isso se tornou um vício. É um vício, isso aí é proposital, é tudo premeditado, como diz, né? A gente fala assim, foi tudo esquematizado já para quê? Ele pega o influenciador, por isso que eu falo, é um perigo. Você tem, igual a Michelle fala, né? Eu faço agora o que eu quero e o que eu gosto, e se vai dar relevância ou não. Eu acho que o caminho é esse. Você conseguir o seu nicho, porque as pessoas se preocupam com seguidores, números. E aquilo que eu falo, seguidor não paga conta, não paga os boletos, fala isso. E é fato, porque você tem que ter um engajamento. E às vezes a pessoa vai ver o teu vídeo, ela não vai dar like para você, é injusto, né? Eu falo, poxa, gente, quantas pessoas passaram, eu estava vendo um vídeo ontem, 1.500 visualizações num vídeo bobinho, tinha 55 likes, falei, pelo amor de Deus, gente, sabe? Curte, ajuda, porque o like, ele dá um engajamento, ele faz o Instagram entender que ele vai passar para mais pessoas estão gostando, mas o público em si, eles não sabem dessas regras, né? Então, assim, muita gente entra, né, o Instagram, as redes sociais, vem para o concurso, eu vou bombar, vai bombar, a partir do momento que você é constante nas publicações, né, assuntos pertinentes, tem uma linha de raciocínio, né, porque não adianta você postar uma coisinha hoje, outra, tô comendo isso, ou vou fazer aquilo, não tem uma história. Ele começa a criar o engajamento com as pessoas começam a seguir e gostar de você chega e fala assim, gente, nossa, me deu uma vontade de comer cachorro quente hoje, né? Você fala. Aí, de repente, você fala assim, poxa, mas agora eu vou no mercado, eu vou ver quais são os ingredientes. Você mostra os ingredientes, está contando uma história, né? Aí, daqui a pouco, você fala, poxa, mas agora eu tenho os ingredientes, eu vou fazer esse cachorro quente em casa. Você conta outra história. Aí, a pessoa vai lá, não, agora eu encontrei uma barraquinha de cachorro quente. Então, ele está seguindo uma linha,
né? E é um momento das pessoas, poxa, ela fala de culinária, gostei do que ela está falando, começam a se interessar por ti, mas porque você tem uma linha. Aí é um momento que você tá ali com aqueles seguidores, que é o momento do cara do cachorro-quente falar, eu quero que você faça um comercial para mim. Fala do meu cachorro-quente. Então, demora. Às vezes demora meses para você conseguir engajar, né? Tem pessoas que conseguem na semana, mas é aquilo, é o desprendimento que você tem de você estar gravando um vídeo, né, de você estar colocando no ar, não se preocupando muito, né? A Michelle, ela, ai, porque eu quero que tá tudo lindo, eu também sou assim. Mas aí a gente pensa, né, que você tem que colocar mais o feito por não feito, né? Então coloque, né, apareça que o pessoal quer te ver. Se ele te viu hoje, amanhã são 7 dias para ele viciar em ti. São 7 dias. Então, ele viciou, ele vai querer ver teu vídeo. Então, de manhã, à tarde, à noite, você percebe, os mesmos estão lá vendo. Só que aí você tem que abrir caminho para outros. Veja nos seus stories, quando você publica, aparece lá, né? E assim, isso causa uma atenção, porque, de repente, tem vídeos que eu coloco ali, tem 300 visualizações, porque eu tenho 6 mil seguidores, tem 300 visualizações, aí outros têm 500, e de repente você olha 60. Poxa, o que está acontecendo? E parece, né, que aquilo você fala, acho que eu não fiz um trabalho bem feito, dá vontade de, igual a Michelle falou, dá vontade de deletar, desaparecer do mundo. E não sei, né? não sei como é com vocês, mas assim, você pode ter vários que deu 500, mas esse que deu 60 dói, né? Dói, exatamente, você entendeu? Dói. Os outros a gente ignora, a gente foca justo naquele e fica sofrendo aquele negócio ali, né? Então você tem que trabalhar o seu psicológico, com tudo que eu falo, quem está na área de internet tem que trabalhar com terapias, né? E é muito perigoso a internet hoje, porque nem tudo é real, né? Ou na sua grande maioria, coisas que as pessoas falam não são reais ou eu fakes. ouvi, não sei, Bárbara, se você concorda, né? Porque você daí a Michelle tem 10 anos de produção, então ela tem por experiência e você treina, então eu imagino que você busca informação também. Mas eu ouvi uma frase recentemente que eu gostei e eu até concordo, que na internet é um negócio onde todo mundo tá mentindo e todo mundo acredita, né? Pois é. Porque, assim, por mais que sei lá, não importa o quanto a gente mostre, esse tudo que a gente mostrou não deixa de ser um recorte zico de quem a gente é. Né? Você nunca é você inteiro, é um pedacinho que você mostrou. Só que às vezes a gente pega aquele pedacinho como um todo, sei lá, a pessoa fez uma viagem mó legal, tirou umas fotos com umas roupas legais, com uma pose legal, uma iluminação legal, aí você olha a vida da pessoa e fala, ai, minha vida é uma desgraça. Olha a vida dessa pessoa. Mal a gente sabe que ela se endividou no cartão de crédito, que depois divorciou do marido ou da esposa na viagem, que brigou com os filhos e que choveu o final de semana inteiro. Foi o último dia, quando eu tava embarcando pro aeroporto, que conseguiu fazer aquela foto. E aí a gente fica mal por uma realidade que todo mundo sabe que não é aquilo. Então, assim, não é aquilo tudo. E a gente fica mal. É engraçado, né, internet. E assim, eu me preocupo, né, quando a gente tá pensando, né, em mostrar esse caminho, porque a molecada, sei lá, eu tenho um filho que quando tinha 3 anos sabia mexer mais no tablet que eu acho, não sei se vem com chip na cabeça, só que aí essa garotada, quando ela vai olhar pra internet como uma profissão, o que eu percebo que a garotada, ela não, e mesmo a gente que é adulto, que quer ser um produtor de Instagram, ou como a Michelle no YouTube, eu que tô nos podcasts, a gente esquece desse lado que, vamos dizer assim, adoece, né? De que se preocupa. E aí, para até esticando um pouquinho a pergunta, esticando não, mas assim, esticando a prosa, mas dando um passo a mais, a gente falou do vídeo que não vai bem e que a gente sofre por ele. Como é que vocês lidam com crítica? E aí eu vou jogar aqui para a Michelle, porque a Michelle tem 10 anos de produção e provavelmente já teve alguém que falou não gostei de você, aí teve 3 mil pessoas que falou que gostou. Como é que é lidar com essa que disse que não gostou? Antes de você responder, deixa eu só ler um comentário aqui. Nakamura Joyce, independente da realidade das pessoas, devemos priorizar a nós mesmos, não ver apenas a grama verde dos outros. Aí a Erika tá comentando aqui, né, as crianças e os seus dedinhos mágicos. Aí a Nakamura tá... Eu gosto quando ela aprova, porque ela é educadora e ela trabalha com jovens e crianças, então eu gosto de ouvir a perspectiva dela sobre as coisas. Mas e aí, Michelle, entrou aquele comentáriozinho desumano, que cruel, desagradável. E aí? Bloqueia, deleta, ignora, chora a noite inteira? Olha, eu sempre falo para as pessoas,
sempre me pergunta isso, né? Mas eu sempre respondo assim: eu já estou vacinada. Eu já tô, porque é muito tempo. E graças a Deus, eu não sei se é tipo a vibe, ou sei lá, tipo, a minha pessoa, às vezes, que não traz tanta coisa ruim para mim referente a comentários, a críticas negativas, Uhum. sei lá, comentários preconceituosos ou racistas, sei lá o que assim. Eu realmente tenho muito pouco disso dentro desses anos. Mas eu lido muito bem, igual como eu acabei de falar, né? Eu sou muito de boa, assim. A primeira coisa que eu faço quando existe esse tipo de comentário ou alguma crítica, eu sempre deleto, né? Eu sempre tiro os comentários disso, porque às vezes eu vejo que quando eu deixo muito tempo, aí vem outras pessoas que gostam de mim e vai lá e quer brigar com essa pessoa nos comentários. E gera a sintonia da pessoa que não gosta de mim, aí a outra também vai ali e gera essa conexão ruim. Eu não gosto disso. Então, geralmente eu apago para não ter esse tipo de coisa. Então, mas assim, mas tem um momento que você lê aquilo, né? Você lê aquilo, então você tem um sentimento sobre aquilo. Então, Uhum. dependendo do que for, eu realmente cago pro comentário, não ligo. De verdade. E não mexe comigo de maneira nenhuma, sabe? Então, respondendo a isso, é muito simples assim, essa parte para mim, sabe? Vai ter muita gente que se sente mal, né? Isso a gente sabe, né, que tem muita gente que se sente mal com isso e acaba sentindo mal e tendo essas crises, né, de ansiedade, né, e quer buscar estar melhor fisicamente por causa de alguma crítica, quer mudar o jeito que é por causa das críticas e tal. Então é bem complicado essa parte. Eu tava conversando com a equipe que tava preparando as meninas pro Garota Brazilian Day. E eu não conheço nada desse mundo de modelo, não é minha praia, né? Então eu tava lá meio que aprendendo, momento de estudar. Né? E mais uma coisa que eu achei curiosa quando eu tava conversando com a equipe que tava ali preparando maquiagem, cabelo e todo aquele rolê, né, para poder fazer o desfile, elas explicando de que uma modelo, né, vai muito além, e no caso lá era só meninas, né, a Bárbara trabalha com meninos também, vai muito além de uma aparência, então não é só a casca, é o conteúdo, e isso eu achei interessante, porque como a Michelle falou, né, para ela, eu fico imaginando que para ela tá de boa com um comentário duro, eu tenho pra mim de que ela tem uma certa segurança de quem ela é, de qual é o valor dela. Ela tem uma autoestima que já teve tempo pra ser trabalhada, pra mim olhar Com pra mim. certeza. Não, assim, não é só a Evoluída. casca, né? Ela tá aqui, a iluminação do quarto dela tá mó legal. Ela dá pra ver que ela preparou o visual pra que fique com um contraste legal na câmera, preparou o cabelo, maquiagem, tamanho do brinco. Você vê que tem um cuidado na apresentação, mas pra lidar com essa pancada é uma questão de estar seguro por dentro. E aí eu gostei muito do que a Bárbara falou da importância de terapia, né? Eu sou uma pessoa que não sou anti-terapia, sou a favor de terapia. Inclusive, um dos meus principais parceiros aqui no Diálogos Motiori é a equipe do Projeto Tsuru, que é uma equipe de psicólogos e psicólogas, né? Eles vêm, falam comigo. Agora a agenda deles está complicada, tá difícil gravar com o pessoal. Mas assim, eu sou a favor disso, né? E eu acho bem interessante. E como explicar isso, Bárbara, pra galerinha? Quando você tá tendo o teu contato, treinando o pessoal, como é que você ajuda um modelo ou uma modelo, que são pessoas que a gente olha e são bonitos e bonitas, e como é que a gente ajuda esse jovem ou essa jovem a entender de que não é só casca, que não adianta só um rostinho perfeito, um corpo perfeito, mas que para entrar nesse mundo precisa ter uma estrutura saudável por dentro. Como é que se conversa sobre isso com essa galera? Você sabe que a parte mais difícil nisso são 25 anos trabalhando com isso, né? E a maior dificuldade que eu encontro não são nos modelos, são nos pais. Olha que interessante, essa é a questão importante. Né? Então, tem vezes que a gente organiza concurso, vai lá colocar a coroa na Miss, por exemplo. A impressão que dá é que a Miss está ali, tanto faz como tanto fez, ela está se divertindo, ela está conhecendo pessoas, ela está curtindo, mas o desespero da família, da mãe torcendo, gritando, berrando. E quando essa menina ganha, a mãe entra no desespero, que ela fala assim, peraí, será que eu coloco a coroa na mãe ou na filha?
que ganhou. Então existe, é uma dor de cabeça tremenda, porque o ego ele está ali, a criança, ela foi crescendo com aquilo, mas é muito da mãe ou pai ou alguém da família que está ali. Você é melhor, você tem que ser a melhor, você é isso, e acaba deixando a educação, o conteúdo de lado. Chega pra gente, né? É muito difícil trabalhar. Igual eu falo, eu faço concursos de beleza, assim, é gratificante organizar o evento, mas é terrível organizar um concurso de beleza, porque se eu tenho 100 candidatos, 5 saem vencedores, somente 5 vão ficar felizes, os demais não, E sabe? aí você falando dessa dinâmica que você explicou, se não tiver um certo equilíbrio, uma dinâmica legal na família, imagino que já sofre voltando para casa, né? Aí é terrível, porque assim, não querem mais, tem gente que entra em depressão, os filhos, né? Entra e a mãe, ao invés da mãe falar, olha, filho, você teve uma oportunidade, você foi lá, você aprendeu, é isso que a gente passa, você foi lá, você aprendeu a se desenvolver, né? Desfilou para um público de mais de 1.000 pessoas, teve a coragem de subir no palco, né? Porque é muito difícil, né? Conduzir isso, a gente prepara isso. Dizem que esse medo de você estar na frente do público e falar em público, em pesquisas, ele ganha do medo de morte. Sim, é desesperador. A gente vê ali antes, né, de quantos todo concurso tem. Antes de entrar no palco, tem 4 que choram, porque é o medo, é o desespero. Então a gente tem que ter controle, acalmar, né? E aí o que acontece? Em vez deles colocarem isso, né? Olha, é uma oportunidade que você está tendo ali. Olha quantas pessoas estão te vendo, olha a experiência. Você vai fazer um TCC na sua faculdade, você tem que ir lá na frente, você tem que falar, apresentar. Então é isso que eu falo, é quebrar essa barreira. Mas a criatura perde e a mãe vai lá. Não, porque o concurso estava errado, porque a menina que ganhou é feia, e você que deveria. Tá errado, gente. Vamos aplaudir quem ganhou. Não foi o seu momento, talvez você não estivesse 100% preparada, ou aquele biotipo, né, todo aquele, é um conjunto, não foi para você aquele ano. E não é só beleza, realmente. Nós temos a questão de comportamento. O candidato, a partir do momento que ele chega, que a gente tem a nota da equipe, a nota de comprometimento e comportamento, porque a gente precisa saber quem está. Então, quando nós temos uma auditoria, tá? É um concurso que tem auditoria, então eu não mexo com a parte de notas, né? A gente entrega para eles, só que assim, nós temos da organização, nós temos que dar a nossa nota. Quem que é o candidato mais qualificado aquele título. Mas aí quando perde, gente, é uma guerra. Contudo, a gente tem que ter assessoria jurídica, porque aí as mães saem falando na internet, solta até a imprensa, lá em Londrina o pessoal ligava, meus amigos jornalistas, Bárbara, fica sossegada. Mas assim, acabando com a gente, né? É muito ruim isso, porque aquela história não sabe perder. Como que vai lidar com um vestibular, né? Com uma vaga de emprego, com uma qualificação? De repente, até no relacionamento não deu certo, saiu do relacionamento, vai achar que o ex ou a ex, né, tá desfazendo, desmerecendo. Não, gente. E como vai lidar com algo que todos nós que estamos na internet, existe o risco de, sabe lá Deus por quê, um cancelamento de você ficar famoso pelo lado negativo. Às vezes você nem fez nada, de repente não foram com a sua cara e, né, vira aquela muvuca, né? Ano passado, né, vou ser breve, nem aconteceu que eu cheguei do Brasil, né, faziam muito tempo, 3 anos em casa, pandemia, todo mundo, né, meio, né, precisando dos atendimentos, né, psicológicos devidos, e aí todo mundo, vamos sair, a doida vem para cá, eu, né, vamos realizar o primeiro evento aí, um pós-pandemia, foi o primeiro evento, e você não sabe como que é a reação das pessoas. Faziam o quê? 8 anos que eu não vinha fazer evento no Japão, sempre estava no Brasil, então público novo, tudo muda, geração nova, que tá complicado, né? Depois a gente entra nesse assunto, mas aí cheguei e já divulgando o meu concurso, a oportunidade, eu falei, eu vim no Brasil para oferecer oportunidade, né, um momento que a gente volta aí com as agências, dando esse caminho de agência, influenciadores, e teve um pessoal aí que não entenderam, começaram a me massacrar, e foi cruel, porque assim, eu não estava preparada, eu sofri psicologicamente, eu fiz tratamentos assim, foi uma agressão tão grande, eu tive crise de pânico, eu perdi a fala, eu perdi a voz, eu perdi os movimentos das mãos, eu não comia, porque assim, você está com uma empresa, um empreendimento,
você tem que ter patrocinadores, você tem que ter candidatos, você tem responsabilidade, é muito caro, né? E de repente vem um grupo e quer te detonar do nada. E infelizmente essas pessoas, muita gente seguindo. E ali de repente eu via, né, desmoronando tudo. Então, assim, eu estava no fuso horário ainda, tinha acabado de chegar no Japão, totalmente, sabe, assim, com aquela força, aquela vontade, mas não sabia como lidar, eu estava com medo, né? E eu, experiente já nessa área, jamais imaginei que algo desse, né, nessa proporção, né, que seria pequeno, iria afetar tanto. Aí entrei numa live de uns parceiros nossos, colegas, vamos te ajudar com jornalistas. Se tinha 200 pessoas na live, as 200 pregando pau no meu evento, as 200 falando mal de mim, e gratuitamente. Gratuitamente, você fala, gente, o que acontece? Vamos olhar a verdade, né? Aí depois sim, eu me afastei, né? Porque todo mundo não tinha condições de falar, não tinha na época uma assessoria, até hoje o Silvio, que é meu assessor de imprensa, né? Ele que está coordenando tudo. Deixa eu, inclusive, falar uma coisa sobre essa questão da assessoria de imprensa. Eu vejo a importância, por exemplo, eu não sou um jornalista profissional, eu me tornei comunicador porque eu sou o jeito que eu sou, né? Encontrei na mídia podcast um jeito de se comunicar que é legal. E como é importante, caso, né, no seu caso, você tem uma coisa de grande porte e você consegue contratar aí assessoria de imprensa. Mas, por exemplo, Sim. Eu não sou uma empresa desse porte, né? Mas como é legal eu ter contato, né? Por exemplo, eu tenho contato com Alexandre Ezac do Guide News, o Silvio Mori, ele sempre está em contato com a gente, o Everton Tobassi, né? A Erika Ezac, são profissionais que é legal a gente estar perto e observar, porque assim, eles são do jornalismo, eles sabem lidar, às vezes você vai tomar um café com ele, né, com ela ou ele, né, ou o repórter, a repórter, são pessoas que é legal você perguntar, né, que nem você tá falando aí eu tive uma situação difícil na internet e tal, não sabia o que fazer, enfim, e a gente não sabendo lidar, a gente pode ir por um caminho errado, né, você tem um profissional que ajuda a fazer o que é a tal da gestão de crise, né, quando você tem um canal grande, você é um influenciador grande, isso é importante. Quando a gente não é um profissional grande, ter bons amigos dessa área que possam te dar um conselho e também a caminhada aí de um terapeuta pra gente lidar com isso ajuda bastante. Gente, ó, é o seguinte, eu prometi pra vocês que eu ia fazer 60 minutos, a gente terminava 9h30. Falta 1 minuto e eu quero ser fiel para não enrolar vocês. Então eu vou fazer o seguinte, gente, vocês que estão acompanhando a live, a gente conversou aqui 60 minutos tentando puxar alguns fiozinhos sobre essa questão de manter o controle, definir limite no digital para gente que lida com conteúdo. Eu como produtor de podcast, a Michelle, o YouTube é a primeira mídia, o Instagram uma segunda mídia, e a Bárbara lidando com gente que quer, ou porque quer ser modelo, ou porque quer realmente trabalhar com produção de conteúdo, se tornar um influencer, né? Antigamente se falava blogueiros, hoje se fala influencer, né? Essa pessoa que interage, fala de estilo de vida e... A Almeco Mikan, ela é podcast, ela grava comigo e tá falando assim, você tá sendo fiel, 1 hora de live, como assim vai chover? Pois é, Almeco, eu prometi pra elas que eu terminava com 60 minutos, o meu gravador bateu aqui, ó. 1 hora e 50 segundos. Então eu quero cumprir promessa para depois a gente manter a amizade e elas voltarem aqui pra gente conversar depois. E a gente conversou um pouco sobre isso, lógico, a gente levantou algumas bolas, compartilhou um pouquinho da experiência, a Michelle a experiência dela, a Bárbara o olhar dela, e tem um montão de coisa que dá pra gente fazer, que era fácil conversar 2 horas sobre isso, não ia ser difícil. Mas como eu quero manter minha palavra a Bárbara tem reunião, a Michelle tem as demandas dela, né, no dia a dia, eu também, né, filhinho pequeno, enfim, eu vou pedir para elas fazerem o jabazinho, é a hora delas ganhar o din-din aqui coletivo, né, fazer essa propaganda, a Michelle falar do canal dela, onde acha ela no Instagram, apesar que o pessoal tá assistindo aqui no Instagram, mas eu vou depois, esse material ele vai ser editado e ele tá indo pro Spotify, como versão podcast, com trilha sonora e essas coisitas todas, né? Então dá pra conferir o bate-papo aqui com a Michelle e com a Bárbara lá no Spotify depois, daqui uns dias. Mas, né, caso você esteja ouvindo no Spotify e não esteja aqui no Instagram, e caso você esteja aqui no Instagram na live e nunca foi no canal da Michelle no YouTube, Dona Michelle, como que o povo lhe encontra no Instagram e como o povo lhe encontra no YouTube? youtube.com/Shirai, tudo junto, tá?
Mishirai já acha. Coloca Mishirai, já vai aparecer rapidão lá. Uhum. Instagram, _Shirai. Mas se você escrever Mishirai também vai aparecer, tá? Não tem problema, só tem quase só eu. Facebook também tem a página do canal também, né? Que é onde eu divulgo as publicações do meu canal. Também é Mishirai, canal do YouTube no Facebook. É a página do canal. E é isso, não sou TikToker, então não adianta me procurar lá. Eu tinha amigos me incentivaram aí pro TikTok, eu testei um pouquinho. Hoje eu digo pro pessoal, se você quer ver o Carlinhos aleatório, que ele vai filmar uma borboleta, vai tirar uma foto de uma bala, depois vai tirar uma foto do céu e vai lá pro TikTok. O TikTok é assim, tem o Carlinhos, né, não o profissional de produção de conteúdo sobre educação e direitos humanos, é o Carlinhos que vive no Japão e que gosta de pedra bonita, de que faz vídeo de passarinho voando, é o que lá tem de tudo. Coisas Né? aleatórias. Não, é o Carlinhos andando pelo Japão sendo Carlinhos, né? Se você quiser conhecer o Carlinhos podcaster, Instagram é o melhor caminho. Mas, Bárbara, para a gente poder liberar você para sua reunião também, diz pra gente a data do evento, horário, local e onde o pessoal pode acompanhar para ficar sabendo que tá aí, que tá quase chegando o dia sobre o que vai rolar. Então, fique à vontade. Tá, o evento dia 14 e 15 de outubro, no dia 14 e 15 é o Women's Fair, que é essa feira voltada a mulheres. Ah, sim, legal. Tem algumas palestrantes, a Tia Coó, que vai estar presente, né, no evento. O Top Model no palco, ele acontece no dia 15. Então, atrações culturais, o concurso, né, as palestras vão acontecer todas no dia 15. Então, vai ser dia 14 e 15 de outubro, o concurso em si, dia 15, o local chama-se Bunka Shimin Kaikan de Toyota, né? Chama-se Toyota Arts Public Hall. Então, todos estão convidados, entrada gratuita, tá? Boa. A partir no sábado, às 15 horas, com a feira, tá? No domingo, 11 horas, com feira, 1 da tarde, que começa as atrações no palco. Então, quero convidar todos. Inscrições ainda estão abertas, né, para quem quer se candidatar para modelo ou influenciador. Uhum. É o www.topmodelinfluencer.com. Né? E meu Instagram é o barbara.correia.nakatsukasa, é o mais difícil o nome. Né? Algumas informações estão lá também. O Márcio está perguntando se é em Hamamatsu ou em Toyota, né, Bárbara? Vai ser Toyota, ser o evento Toyota. Legal, Márcio. Então é lá em Toyota, tá? Então não é tão longe aqui de Hamamatsu, mas é em Toyota. Gente, você que tá de repente aí no canal da Bárbara ou no canal da Michelle, quiser conhecer meu trabalho, Nabecast JP. Nabe de comida, cast de podcast, Nabecast JP. Outro momento eu explico essa história do porquê que é Nabe, mas é de comida mesmo. Nabecast JP, você vai estar no Facebook, né? facebook.com/nabecastjp, YouTube Nabecast JP, Twitter Nabecast JP, TikTok não, TikTok tá Carlinhos Vilaronga, que é o aleatório. No Spotify, você pode procurar por Diálogos Mochiori. Mochiori, né? Aquela palavrinha que quer dizer juntar prato, que tem a ver com comida também. Por que será, né? Mas enfim. Aqui eu falei, encontro Mochiori, e falei, será que cada um vai ter que trazer seu pratinho? Mas a ideia é mais ou menos essa. A ideia é de que nesse encontro, né, por exemplo, a Michelle trouxe as vivências e os saberes dela. Você trouxe as suas vivências e os seus saberes. Eu trouxe minhas vivências e os meus saberes. A gente colocou isso nessa mesa virtual, compartilhou junto com o ouvinte. E eu espero que no final, cada um de nós saia um pouquinho melhor do que entrou na live. Essa é a ideia do Mochiori. A gente coloca na mesa o que a gente é e o que a gente sabe, o que a gente tem, e a gente compartilha, ainda que virtualmente, e leva para casa. Por isso que ficou como diálogos Mochiori. Não são diálogos vazios. Então a gente traz as vivências e os saberes, compartilha e volta com um pouquinho, né? Agora eu tenho um pouquinho da história da Michelle e da experiência dela comigo, um pouquinho da sua experiência comigo, então a gente compartilhou. Então um pouquinho dessa ideia. Gente, passei 5 minutos do meu compromisso com as meninas, espero vê-las em breve e outra vez. Érica, obrigado por ter gostado da live, percebi que ela ficou aqui a live inteira, brigadinho, Érica, aqui palminha pra ela, que ela foi bem legal. Diego Silva, o Diegão, tá aqui também, o nosso cantor, Diego Silva. E aí, meu querido, um abraço pra você, viu? A maioria vai estar lá com a gente, né? Ah, que boa, vai rolar um forrozinho, Kelly, por favor, sinta-se convidada, vai ser uma honra ter você no evento. A gente vai lá fazer fotinhas, trocar cartões de visitas e fazer contatinhos. Legal.
Obrigada. Bom. É isso. Gente, eu vou ser fiel aqui com as meninas. Foi bom conversar com você e a gente se vê numa próxima live aqui no Instagram ou numa próxima live no YouTube/Facebook ou a gente se vê num próximo podcast aqui no feed do Diálogos Motiori. Tá bom, gente? Abraços, beijos, paz, tomem água que ainda tá quente e fiquem bem, tá bom? A gente se vê por aí. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.